Olá, seja bem-vindo a mais um episódio a respeito de Jesus e o Decálogo. Nos episódios anteriores, nós falamos um pouco sobre o que é o Decálogo e nós delimitamos então o Decálogo às 10 palavras escritas nas tábuas da lei, trazidas por Moisés aos filhos de Israel, e elas estão contidas em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Quando nós falamos um pouco sobre a questão do decálogo, a nossa intenção era exaltar o fato de que Jesus Cristo, ele nos oferece um crivo hermenêutico. É ele quem nos dá uma orientação clara de como nós devemos ler as 10 palavras. E é baseado nisso, então, que nós olhamos para o decálogo e o entendemos como sendo aquilo de mais essencial na Torá. Quando falamos Torá, nós estamos nos referindo aos 5 primeiros livros das Escrituras, os livros de Moisés. E ao falar sobre isso, nós mostramos que o Decálogo é o coração da Torá, a essência da ética judaico-cristã. Também, ao falar no primeiro episódio sobre o primeiro mandamento, nós ressaltamos o fato de que este primeiro mandamento relaciona-se a Deus e diz respeito a como nós devemos encarar a realidade de Deus, que Deus é único, não há outro como Ele, não há outro Deus além do Deus a quem Jesus nos orientou a chamar de Pai. No segundo episódio, nós apresentamos e explicamos uma noção equivocada em relação ao decálogo, e essa noção é o antinomismo. O antinomismo afirma que não há necessidade e também não há uma importância do cristão observar e atentar e obedecer ao decálogo. Essa atitude, ela não é uma atitude cristã, porque nós podemos perceber no Novo Testamento, no ensino de Jesus e dos apóstolos, que eles ratificaram as 10 palavras. Assim, a gente pode perceber que o antinomismo é anticristão também. Ao falar sobre o segundo mandamento, nós ressaltamos a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade, sem necessitarmos de mediadores, que seriam os ídolos, os deuses criados por mãos humanas. Quando nós falamos sobre o antinomismo, nós precisamos entender que o antinomismo é uma espécie de falta. Usando aqui uma categoria aristotélica, nós diríamos que o antinomismo é a falta e o legalismo é o excesso. O legalismo está no outro extremo. No meio desses extremos está a liberdade cristã. O apóstolo Paulo disse que o Senhor nos libertou. Ele nos chamou para a liberdade. E nós não devemos nos submeter novamente a jugo de escravidão. Para falar sobre o legalismo, nós podemos continuar usando o critério aristotélico e entender que, assim como Aristóteles deduz a existência da prudência a partir do prudente, nós podemos entender um pouco do legalismo a partir da pessoa, da figura do legalista. E nos evangelhos, o legalista é o fariseu. O fariseu é o típico legalista. E o que caracteriza os fariseus? O legalismo, olhando na perspectiva do fariseu, é caracterizado pela prática de sobrecarregar os outros de responsabilidades que nós mesmos não estamos dispostos a arcar ou carregar. Em Mateus 23, Jesus diz: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Essa é uma atitude do legalismo. O legalismo também é hipócrita e altamente crítico. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, Jesus diz que
Os hipócritas, eles veem o argueiro no olho do irmão e não repara a trave em seu próprio olho. Eles estão muito dispostos a criticar os outros, mas não são capazes de fazer uma autocrítica. O legalismo, ele se apega ao mandamento de um modo estrito, geralmente literal, e desconecta o mandamento do seu contexto. Desta maneira, eles nunca atingem o verdadeiro espírito da lei. Por isso, nós podemos ver, por exemplo, na questão dos Gálatas, quando Paulo e Barnabé anunciam o evangelho aos Gálatas, logo em seguida, pessoas provenientes do meio judaico vão até a Galácia e eles ensinam os irmãos da Galácia que eles deveriam circuncidarem-se. Então, a circuncisão tem um local próprio, tem um contexto. Eles tiram daquele contexto e levam para um contexto gentílico onde não faz o mínimo sentido. Então, essa é uma característica também do legalismo. Eles fazem acréscimo. Eles geralmente colocam acima e além da graça algo que nós devamos fazer para que possamos, de alguma maneira, merecer a salvação. O legalismo é tão ou mais danoso que o antinomismo. E o pior efeito do legalismo é que ele nega a validade da morte de Cristo. Porque se nós pudéssemos ser justificados por obras da lei, segue-se que Jesus Cristo morreu em vão. O legalismo e o antinomismo são dois aspectos que se contrapõem à posição evangélica, à posição dos evangelhos, que ensina a liberdade em Jesus Cristo. Dito essas palavras, vamos olhar para o terceiro mandamento. E ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nessas mesmas palavras aparecem também em Deuteronômio capítulo 5. O contexto é o contexto cultico. A palavra-chave para esse mandamento é dignidade. Há um dever que pesa sobre nós de zelar pela dignidade do nome de Deus. Esse mandamento ele tem um evidente aspecto negativo, ou seja, ele procura impedir que se inicie ou cessar que aconteça de nós tomarmos o nome de Deus de uma maneira vã, sem necessidade, com um propósito ruim. E em especial quando nós cultuamos, porque ao olhar como esse mandamento aparece na Torá, nós vamos perceber que Moisés em reiteradas ocasiões dirá que não pode se associar o nome de Deus ao nome dos deuses. Então, não cultuar a Deus e ao mesmo tempo cultuar os deuses. E a profanação do nome de Deus tem muito a ver com a maneira como o nome de Deus é usado no contexto litúrgico, mas também como a nação se porta, como uma nação que carrega o nome de Deus. Quando o Senhor proíbe que se use o seu nome em vão, é porque ele tem zelo pelo seu nome. O nome de Deus é a sua própria reputação. Então, quando o nome de Deus é honrado, Deus é honrado. Quando o nome de Deus é profanado, quando o nome de Deus é usado de maneira leviana, isso ofende a dignidade do próprio Deus. Deus está zelando pelo seu nome, por isso diz: não façam uso do meu nome de maneira leviana, como se o meu nome fosse um nome qualquer ou um nome semelhante a qualquer outro nome. Pelo contrário, o nome de Deus é um nome que está acima de todo nome. E o próprio Deus dá nome a si. Ele diz: eu sou o eu sou, aquele que é, aquele que existe desde a eternidade. Quando Israel fracassa em cumprir esse terceiro mandamento, o Senhor usa os profetas para chamar a atenção dele. E o profeta Isaías, por exemplo, fala assim: olha, por causa de vocês, da desobediência de vocês, o meu nome é blasfemado entre as nações todos os dias. Isaías 52, versículo 5. O profeta Jeremias diz: vocês profanaram o meu nome. Em nome de Deus, ele reclama que o nome de Deus foi profanado pelos rebeldes. E o profeta Ezequiel
se apresenta como aquele que mais protesta contra a profanação do nome de Deus, porque as nações olhavam para Israel e deveriam ver em Israel um povo fiel, um povo que realmente segue os mandamentos de Deus. Mas não viram isso. Viram um povo que não respeita o nome de Deus, não obedece os seus mandamentos, considera Deus como um Deus entre outros deuses. E isso é uma grande profanação. Ezequiel diz: profanaram o meu nome quando chegaram às nações para as quais eu os dispersei. Ezequiel 36, 20 a 22. E em 39, versículo 7, o Senhor diz assim: eu farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Nós sabemos que este mandamento de não tomar o nome de Deus em vão tem sido às vezes aplicado à ideia de conversas vãs, piadinhas. Sim, este contexto pode ser levado em consideração. Porém, duas coisas que são ressaltadas nas Escrituras. Primeiro é que o nome de Deus deve ser reservado para o uso cultico, para a adoração, para a glorificação de Deus, não para outros propósitos. E em segundo lugar, é o procedimento, é a maneira de viver dos santos que santifica o nome de Deus ou profana o nome de Deus. Jesus Cristo, ele vai bater de frente com esta prática leviana dos fariseus de associar o nome de Deus aos juramentos. Então, no discurso do Sermão do Monte, Jesus diz: olha, não jureis. Não fiquem usando o nome de Deus para fazer juramentos, mas seja o falar de vocês sim, sim, não, não. De maneira que vocês coloquem o nome de Deus no devido lugar. E quando ele discursa em Mateus 23, protestando contra os fariseus, ele ressalta novamente que os fariseus faziam uma espécie de engenharia, com muita engenhosidade. Eles contornavam a noção de usar o nome de Deus e faziam as pessoas acreditar que jurando pelo altar, pelo templo, não estavam assim comprometidos de cumprir o que estavam dizendo. Jesus vai contra isso e chama a atenção deles para o fato de que não precisa disso. Você não precisa colocar o nome de Deus em qualquer coisa. Quanto mais você puder, evita de ficar colocando o nome de Deus em contextos onde ele não cabe, onde não é necessário. Se você quer prometer algo, prometa e cumpra. Não precisa colocar o nome de Deus ali naquele juramento. Quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, a primeira petição que ele faz é: santificado seja o teu nome. Como cristãos, nós temos um compromisso de orar todos os dias e pedir a Deus que Ele santifique o seu nome em nossa vida. E Deus santifica o seu nome em nossa vida quando Ele nos santifica. Quando Ele traz a nós o seu caráter. E assim, quando nós vivemos de uma maneira santa, nós realçamos a majestade e a santidade do nome de Deus. Olhando positivamente neste mandamento, o terceiro mandamento está dizendo assim: santifique o nome do Senhor. Não use o nome do Senhor para qualquer propósito, mas reserve o nome do Senhor para aquilo que realmente é digno do nome dele, para adoração, para exaltação. E faça com que a sua vida seja de tal maneira vivida que as pessoas, ao olhar para você, glorifiquem a Deus. E assim o nome de Deus é santificado na sua vida. Mais do que não ficar usando o nome de Deus aqui ou ali, ou ter cuidado em como escrever o nome de Deus, Jesus Cristo chama a atenção para o fato de que nós somos chamados para sermos santos, e sendo santos, nós haveremos de santificar o nome de Deus e jamais estaremos usando o seu nome em vão. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, e que a sua vida seja uma santificação do nome do Senhor. E assim Deus o abençoe em nome de Jesus.